Bom dia, bom dia. Oi, Gilvan, bom dia, bem-vindo. Deixa eu fixar aqui nosso tema de hoje. Flávia, tudo bem? Bom dia. Rebeca, bom dia, já chegou nossa convidada de hoje. Hoje eu acordei saudosa, vocês estão ouvindo? N ao fundo, gosto muito dessa cantora e hoje eu acordei com vontade de ouvir Enya, então estou aqui saudosa. Rebeca chegando. Bom dia para vocês, confirme para mim, por favor, como que está o som, a imagem, para eu poder convidar aqui a nossa Rebeca. Coloquem para mim se está tudo bem com a imagem e o som. Se estiver tudo ok, coloco um joinha para eu poder me orientar aqui, para darmos início ao nosso café e prosa de hoje. Preparados aí com o cafezinho? Ok, Gilvan? Perfeito, obrigada. Ok. Jana, bem-vinda, bom dia. Olá, Oi, bom Rebeca, dia, tudo bem? Bom dia. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, está tudo ótimo. Um Ótimo, prazer hoje eu decidi, recebê-la aqui hoje. prazer meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, muito bom. Pessoal chegando aí. Ó, Quem foi que pulou Jana. da cama e já tá com a canequinha de café aí para conversar com a gente? Tá vendo? Aqui o pessoal tem levanta cedo. O público aqui madruga. Rebeca, você está onde? Qual Eu tô em São cidade? Paulo. São São Paulo. Hoje Paulo. tá bem friozinho, tá fechado o tempo hoje aqui, mas assim que é Ai, para produzir. sin- Eu gosto de frio. sinal que vai esfriar de novo por aqui. Que quando esfria aí, chega aqui em Uberlândia. É, Aqui agora deu uma. aqui começou oficialmente o inverno, né? Porque todos os dias estão assim agora. Tava tendo um diazinho de sol, um diazinho de frio, Ah, aí agora tá só frio. não, aqui estava Olha, muito frio semana Berlândia? passada, agora esquentou um pouquinho. Você é de Berlândia? Uberlândia. Então, na hora que eu sair com o ai aqui, não repare, é assim mesmo. Ah, eu adoro o sotaque. Ai, ai. Então, pessoal, muito bom recebê-la aqui também, Rebeca. Conheci seu trabalho há pouco tempo, mas assim, é uma sensação de que já estou te acompanhando há muito, né? Pelo conteúdo que você traz, por tudo que você acrescenta, né, para mim e para o meu trabalho. Então, é um trabalho Gratidão. muito bonito, muito autêntico, né? Vamos falar muito hoje sobre autenticidade. Muito autêntico e realmente chamou muito a minha atenção, né? A forma como você coloca todo o conteúdo que é diferente. Então, fiquei muito feliz de você aceitar esse convite. Ó, temos pessoas aqui de Joinville. Joinville deve estar friozinho Ó, também, né? Ah, já. nossa! Então, fico muito feliz. Pessoal, eu conheci a Rebeca pelas redes sociais, né, através do trabalho dela. Então, quis muito, né, que ela viesse aqui para poder falar com a gente sobre a base do que ela coloca, né, no trabalho, que é a questão da autenticidade. Então, me inspira muito na hora de produzir, na hora de criar meus conteúdos, traz muito essa autenticidade, querer trazer essa emoção. Até semana passada eu coloquei, Rebeca, o meu making off aqui de quando eu vou produzir conteúdo. Eu realmente entro na caverna, né? Então, assim, eu gosto de trazer bem essa essência, essa emoção para quem está acompanhando. Ó, aqui a Jana colocou, sim, eu tive a mesma sensação, ela é muito de verdade. Que linda. Obrigada, gente. Tem Debele. uma conterrânea aqui de Salvador. Salvador? Gente, meu sotaque é meio misturado já. Às vezes pensa que eu sou do Rio, porque eu falo sexta, mas aí eu falo posta às vezes, então já tá meio Ah, doido.
Mas eu sou baiana também. Legal ver que tem uma baiana que é Nossa, que mistura é essa? eu sou literalmente a nômade digital, né? Quase uma vida cigana. Eu me mudo muito. Uhum. Eu estou Ah, em São Paulo, né? Estou vivendo em São Paulo. Amanhã, só Deus sabe. mas é bom que vai tendo muita experiência, né? Conhecendo muitas culturas aí, e só acrescentando na bagagem. Isso é muito De bom. Salvador também, que nem você, Paty. Ó. Então, para a gente poder já dar início a esse assunto de hoje, né? Eu fiquei pensando, eu coloquei como nosso tema uma conversa autêntica e quis me colocar no lugar de quem via isso, de quem estava ali vendo esse assunto, essa chamada de um café e prosa sobre conversa autêntica. O que que seria, né? O que que causaria para essas pessoas? E fui curiosa procurar no dicionário. O que que seria autenticidade? Aí o dicionário Google, né? Aquele dicionário sempre nos traz algo assim: autenticidade, algo de quem é autêntico. Aí eu pensei, e aí, o Ação, que mais, né? O que mais? Eu ação de. quero saber mais sobre isso. Aí fui para o autêntico. Né? Então coloca sobre a qualidade, condição de caráter de autêntico, aquilo que podemos atribuir fé, aquilo que é legítimo, de origem comprovada e cuja autoria é atestada. Aí eu pensei, tá lindo, maravilhoso, mas o que é de fato autenticidade? Então, assim, só para fazer essa base de se a gente for procurar literalmente no dicionário o que é isso, a gente tem uma resposta vaga, né? Eu acredito que temos muito mais a oferecer, né, você, Rebeca, sobre o que de fato é autenticidade. Então, gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar também, colocar seu trabalho e falar sobre o que é essa autenticidade aqui para nós. Legal, Marema. Bom, gente, bom dia, então. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. É um prazer, Marema. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje no seu perfil falando com sua audiência. Gente, meu nome é Rebeca. O nome do meu projeto se chama Conversa Autêntica. Eu falo bastante sobre comunicação. É em comunicação que eu tenho um montão de tempo de experiência com vários tipos de comunicação. E hoje eu me dedico a ajudar pessoas que têm negócios ou que querem se posicionar, né, como autônomos, com a ajuda da Uhum. internet, porque, né, faz alguns meses que a gente está aí nessa vida louca de pandemia. E eu já venho falando há muitos anos de internet, mas agora ficou meio difícil você não estar por aqui, né, para manter um negócio Isso. sustentável. E aí, como é que a gente se diferencia, né? No meio de tanta gente que de repente surge várias lives, surgem vários comentários, várias gente fazendo o mesmo tipo de conteúdo às vezes. E como é que a gente se destaca, né? Uma coisa que eu sempre acreditei foi na autenticidade. E o meu trabalho Uhum. sempre foi pautado nisso, desde o do início do marketing digital que eu trabalho, que eu já tenho um posicionamento que meio que destoa assim, de uma corrente de marketing que tem um templatezinho, tem uma forma de fazer, tem aquela copy que é infalível. Então, eu Uhum. sempre fui meio que na contramão disso, não acreditava muito. E o que que é autenticidade para mim, né? Que foi a pergunta que você fez, Marema. Eu fiz um manifesto falando sobre isso, que é um vídeo Maravilhoso. que eu mesma narro. E assim, foi aquele negócio Uhum. explodiu assim um domingo, veio tudo de uma vez para mim. Eu escrevi e eu fiz o vídeo, enfim, tem lá no meu perfil depois quem quiser ver. Uhum. Mas nesse manifesto eu falo muito sobre isso, o que, que eu acredito ser autenticidade, né? E para mim, a autenticidade é o estado natural. Se eu pudesse resumir de uma forma muito simples, é natural, é a natureza, né? A autenticidade é a sua essência. Então, é a forma como você é, lá no seu íntimo e quando ninguém tá vendo. Quando você não Aham. precisa colocar uma máscara para ser alguém, um personagem na frente de alguém, para mim isso é ser autêntico. E eu acredito que a autenticidade ela é a base dos negócios que são relevantes, das pessoas que se conectam mais fácil com outras pessoas, dos negócios que perduram por muito tempo e que tem clientes que acompanham, né? Que não só compram o Isso. produto, mas que fazem parte de uma jornada. Então, para mim, isso é autenticidade. Eu falo um pouco sobre esse significado que o dicionário traz, né, também. Em cima dele, como ele é meio raso, né? Eu acho ele Isso. muito linear o significado. Eu acho que é uma coisa tão subjetiva Muito racional, que né? vale uma prosa, a gente fala assim, bem Uhum. tarde, que acabou saindo esse manifesto, que foi uma coisa super natural. E para mim é isso, é ser verdadeiro e é você estar sempre conectado com o que é a sua essência, né? O que você Uhum. acredita,
Muitas vezes ser autêntico é você também deixar claro que você não acredita, quem você não é. Porque pode ser mais fácil, né? A gente, às vezes, não tem muita clareza do que a gente quer e para onde a gente quer ir, mas a gente sempre sabe o que a gente não quer. Do Isso. que a gente foge, né? O que tira a gente de um conforto ali que a gente sabe que não é pra gente. Então, a gente pode começar se posicionando de forma autêntica, falando o que a gente não quer pra nossa vida, o que a gente não gosta e o que a gente não entrega, né? Eu, por exemplo, no Conversa Autêntica, eu falo muito que eu sou a pessoa que não acredito que comunicação se terceiriza. Eu não acredito em templates prontos. Não acredito Uhum. que existe alguém melhor do que você mesmo para falar sobre o seu negócio e como você gera valor para outras pessoas. E eu comecei a me posicionar assim, falando o que eu não acredito, né? E não quer Isso. dizer que isso que eu não acredito, ele não é verdadeiro. Ele pode ser verdadeiro para outra pessoa. Ele pode ser a Uhum. metodologia de uma outra pessoa que ensina comunicação. Porém, o caminho que eu escolhi seguir é outro. E aí as pessoas que me acompanham escolhem me seguir. Ou escolhem seguir outra pessoa que tem uma outra abordagem. E tá tudo bem, né? A autenticidade Aham. mora aí também. Em você ter essas possibilidades e escolher o que mais conecta com você. E o que você traz dessa autenticidade está muito relacionado com o autoconhecimento. Então, eu vou vendo que tem muito pessoal do seu público também, então eu sou psicóloga, então eu vou fazer essa conexão do que a Rebeca traz também para esse olhar da psicologia. E tudo isso que você traz, Rebeca, é um movimento de se conhecer, porque como eu ser autêntico, como eu conectar com a minha essência, se eu não sei quem sou, se eu não sei o que eu gosto, o que me interessa, o que eu não gosto, os meus limites para poder falar não diante de determinadas situações. Então, para ser autêntico, a base está aí. Conhecer suas Exatamente. emoções, conhecer seus sentimentos. Né? Não é apenas aquela história, eu vejo muito assim, as pessoas colocam a autenticidade como algo muito externo. Nossa, aquela pessoa tão autêntica no estilo de roupa, olha a autenticidade, então leva muito para esse externo. Né? Mas o movimento aqui dentro, né? O que é você, né, de fato? Colocar aqui, tá tendo muitos comentários. A Jana colocou, eu vejo muita autenticidade na contramão do medo. O autêntico simplesmente é. Não precisa exatamente de padrões. Vejo assim. E o que você trouxe também, né, Rebeca, os padrões. Você vai na internet, está tudo ali desenhado, tudo nas suas caixinhas. Para você fazer isso, tem que ser assim. Mas para mim funciona? Pro meu jeito, pro meu jeito de ser, aquilo ali funciona. Então, é se conhecer e se observar no mundo, né? De como eu estou me adaptando e vivendo, né, essa vida. Obrigada, Exatamente. Jana. E foi legal você Cas- ter comentado, Marema, ah, sobre autoconhecimento, porque o que a gente pode fazer para tentar buscar ser mais autêntico, né? Eu acho que foi uma das coisas que a gente estava conversando antes de entrar aqui, e eu ia pontuar isso, né? Que a busca pela autenticidade começa você olhando para dentro, você uhum, buscando o autoconhecimento. Eu mergulhei nisso de autoconhecimento com é, vários cursos, várias mentorias. Eu fiz um uhum, processo de. Eu procurei várias coisas, eu me tornei uma curiosa pelo autoconhecimento, né? Porque eu queria mergulhar. Chegou um momento que eu tive uma crise de identidade que eu não sabia o que eu gostava de verdade. Eu estava tão influenciada por tanta coisa, porque são tantas informações, a gente é escuta muito vários pontos de estímulo. vista, a gente escuta muitas vezes pessoas que falam com a gente aquilo faz sentido, só que aí a gente começa a incorporar uma pessoa que a gente não é. Uhum, Simplesmente porque a gente ouviu algo que fez sentido ali, mas, putz, faz sentido, mas até certo ponto. Mas e o que eu acredito de verdade, né? E como é que eu dou a minha voz para falar isso que eu acredito? E aí eu comecei a uhum, buscar no autoconhecimento essas respostas. E foi aí que foi ficando muito mais claro para mim onde eu me encaixava, né? E onde não queriam que eu me encaixasse, vamos colocar assim, isso. porque tem diferença, né? Então, o autoconhecimento realmente é uma chave. É legal que você, como psicóloga, eu acredito que você trabalha muito essa questão do autoconhecimento com a sua audiência aqui. E ela é a chave, né? Elas Uhum, são muito ligados os temas que a gente conversa sim. no nosso trabalho. E uma coisa acaba levando a outra, né? Uhum. Vamos dizer assim, essa base é a mesma, mas aí a gente direciona de acordo com o nosso conteúdo, o nosso público, né? A Jana colocando aqui também sobre o Enneagrama, que é uma ferramenta Conheço. linda de autoconhecimento, tem pouco conhecimento sobre, mas com certeza é algo. Eu falo assim, tudo que te ajuda nessa caminhada, não existe certo e errado.
Não é porque eu trabalho com abordagem que eu vou falar assim, ó, só essa abordagem que funciona. Não. Tudo que serve para instrumento, para ferramenta desse autoconhecimento, dessa caminhada de vida, é você encontrar aquilo que reverbera com a sua autenticidade. Não adianta eu falar, eu vou seguir isso daqui, eu vou acompanhar isso, porque está ali em primeiro lugar dos interesses, né? Mas para mim não bate, para mim não funciona. Então, encontrar isso, né? Pessoal, vocês estão vendo tanto que tá bacana esse papo, né? Então, vamos chamar mais pessoas também. Clica aqui na setinha aqui embaixo, direciona esse café e prosa para outras pessoas para estarem aqui também com a gente nessa conversa. E, Rebeca, outro ponto, né, interessante a gente falar sobre autenticidade, o porquê disso, o que é essa autenticidade, mas a questão é, qual que é a vantagem, então? Por que é importante eu ser autêntico na vida? Por que eu buscar essa essência na minha vida? Legal. Essa pergunta é excelente, porque Uhum. a mentira tem perna curta, né? Já dizia o poeta. Então, assim, Exato. a gente tá tudo bem, a gente tá numa busca, né, de quem a gente é. Acho que na Uhum. adolescência é uma fase incrível de descoberta, onde a gente muda 300 mil vezes até encontrar o que faz mais sentido. Mas eu acredito também que aqui não deve ter esse público adolescente. Pelo menos quem me segue é um público já mais maduro. É, o meu também. Uhum. Mas por que que eu falei isso, né? Porque assim, a gente passa muito tempo da nossa vida. Eu acredito que depois dos 30, né? Que a gente começa mais a estabilizar ali e começar a questionar. E esse autoconhecimento ele vem como uma coisa muito forte. Mas por Uhum. que que ele é importante trazendo aqui para negócios, né? Para empresas? Porque as pessoas elas se conectam com pessoas. Né? No fim do dia, não vai adiantar muito você falar de um produto lindo, maravilhoso, e você não viver isso na prática. Por exemplo, faz sentido eu chegar. Essa semana explodiu o Blackout Tuesday, né? Não sei quem viu. Uhum. Então, será que faz sentido eu estar postando um movimento porque tá super em alta e eu quero que as pessoas vejam que eu tô ali também apoiando essa causa? Se no fundo, Isso. no meu dia a dia, eu não ajo de acordo com isso, então, Uhum. isso pode criar uma crise muito grave para empresas, por exemplo, que se posicionam de uma forma para seguir uma tendência e meses depois, alguns dias depois, ela faz algo que vai totalmente ao contrário, chega a ser hipócrita, né? E isso causa uma crise de imagem, ainda mais hoje que a gente está na internet. Gente, direto vem gente resgatar tweet de 2010 de fulaninho de tal, que falou uma coisa Uhum. completamente contrária do que disse hoje. Então, assim, claro que, né, 10 anos, eu falei o exemplo do tweet de 2010, 10 anos tem tempo suficiente para a pessoa mudar seu posicionamento. Mas é um cuidado que a gente precisa ter, né, com o que a gente fala, e esse cuidado ele se torna muito mais natural quando a gente fala de fato aquilo que a gente acredita, que a gente vive, do que você estar o tempo inteiro se preocupando em pisar em ovos se o que você está falando de fato você está fazendo. É uma Uhum. preocupação que deixa de existir quando você é autêntico, né? E como a É gente. aquela, Pode falar. é aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça, né? Que eu faço. E Isso, realmente não bate o que eu falo com as minhas ações. isso é o completo oposto, né, da autenticidade. Uhum. O Marcos está perguntando aqui, seria quando encontramos a paz interior, o ponto de satisfação interior? Em parte, sim. Eu não acho que está 100% ligado a isso, Marcos, mas faz parte do processo, né? A partir Uhum. do momento que você se aceita e que você entende que tá tudo bem você ser de uma forma e você não se comparar com uma concorrência, por exemplo, que tem lá seus 300 mil seguidores e está seguindo no mesmo nicho que você quer se posicionar, e você entende que você tem algo diferente ainda, assim, mesmo que você não tenha uma audiência tão grande, por exemplo, para se comunicar, e você aceita esse fato e tá tudo bem, essa paz interior que você fala, ela vem, sabe? Mas eu não Aham. acho que é o principal que a gente tem que buscar. Ela é consequência, é uma consequência gostosa da gente viver com autenticidade. É, autenticidade não significa a paz, né? Mas é o caminho que pode chegar à paz. Porque é o momento que você traz segurança e confiança, né? Também está muito ali conectado. A partir do momento que você é autêntico, significa também que você tem essa confiança, porque ser autêntico pode ser que é ir contra a opinião do outro. Igual você colocou, você criou um formato de trabalho que é diferente do que está acontecendo em maior número, em maior escala aí nas redes sociais. Então, isso pode gerar
críticas, pode gerar um olhar diferente do outro. Então, a partir do momento que você é autêntico, significa que também você está trabalhando a sua confiança e autoestima, né? Então, precisa também ter Exatamente. esse, por isso o autoconhecimento, precisa ter esse movimento de autoconhecimento, de inteligência emocional para lidar com essas emoções que vão aparecer, porque uma hora ou outra algo diferente pode surgir nessa caminhada, como uma crítica, um ponto de vista que você não esperava. Mas aí é manter essa confiança de se manter autêntico e não ir porque o outro quer, porque os outros estão fazendo. Então, a partir daí chega essa paz interior, né, Rebeca? Vem mais essa satisfação, você estar mais motivado, conhecer as suas motivações reais. Isso ajuda a gente a trilhar um caminho de coerência também, né? Uhum, E esse caminho de coerência, ele ainda nessa linha do porquê ser autêntico, né? Porque que faz sentido a gente buscar autenticidade, é que eu falei lá no início que tá todo mundo migrando para a internet agora, né? É um caminho meio que sim. inevitável, principalmente para quem tem negócios, né? As pessoas estão precisando se reinventar para conseguir continuar tendo resultados com essa empresa. E aí, se tá todo mundo, de repente, falando a mesma coisa, por mais que você gere muito valor, como é que as pessoas vão te Uhum, enxergar? Como é que elas vão te achar? Como é que elas vão te encontrar, né? E aí eu acredito que a comunicação é uma parte super importante desse processo. Porque quando a gente se posiciona de uma forma que é autêntica, muitas vezes, por mais que seja um produto que tenha mais 5 pessoas vendendo, você vai começar naturalmente de novo, né? Ser autêntico é ser natural. Então, uhum, naturalmente, as pessoas que vão se conectar com você, com o que você fala, com a forma que você entrega, isso vai junto no pacote. Então, não é só entregar um produto, entende? É você uhum, também fazer parte de uma jornada. E aí, naturalmente, as pessoas que se conectam com isso se aproximam e as que acham que não faz tanto sentido se afastam. Por isso que tem muitas pessoas que ficam meio preocupadas de caramba, Rebeca, eu comecei a usar seu calendário, então eu comecei a me posicionar e eu percebi que eu perdi seguidores. Faz parte do uhum. processo, Tá confia no tudo bem, processo. né? Confia no Uhum, processo, porque se você fica só preocupado com aquele númerozinho que cresce ou diminui lá em cima, perto da sua foto, é uma métrica da vaidade. Isso não se sustenta. uhum, Então, se você começou a se posicionar e você começou a encontrar uma veia que é o que você acredita, em um tom de comunicação que é o que você acha natural você falar, vai ter pessoas sim que vão se afastar, porque até então você não fazia isso. Então, você começou a mostrar de fato, olha, vai ser assim de agora em diante. Quem quer, aham. vamos junto, vou pegar na mão e bora nessa. Quem não quer, tá tudo bem, se sinta livre para ir. Não vai ficar aqui porque eu quero mostrar números, eu quero mostrar resultados, né? Isso. Você deixa a sua marca. Eu acho que a autenticidade é isso. É assim, a sua marca fica forte. Porque eu vejo o seu movimento, né? O que está acontecendo? Os seus alunos estão te convidando para você trazer esse ponto de vista para o nosso público. Então, gera esse movimento da sua marca. Eu vejo muito também esse movimento que você colocou, nossa, não está tendo engajamento, não está bom. Teve um movimento na minha vida, um momento na minha vida que eu parei e falei, nossa, não está funcionando. Cansei, não vou fazer isso mais, não está funcionando esse trabalho digital. Só que aí você pensa, uma pessoa vem e te procura, fala, nossa, você me ajuda tanto, você faz tanta diferença, tá tudo bem, ou nossa, seu trabalho está me ajudando tanto. Aí você vê, opa, pode ter um número X, mas você está alcançando uma pessoa, pronto. Isso já aquece, você já sabe que você está fazendo a diferença para alguém e, consequentemente, para essa rede de contatos dessa pessoa também. Então, ter esse olhar de que a sua marca está sendo registrada, né, Rebeca? O Marcos colocou: esse caminho para o interior não seria um risco? E se no momento parar essa conexão por um colapso, seremos capazes de lidar com o imprevisto? Os Marcos, você imprevistos. fala no sentido de, sei lá, aconteceu uma coisa muito inusitada e a gente deixar de ter internet? É nesse sentido? Porque se for, a internet ela não é o único caminho possível, tá? A internet ela Uhum, é um meio de comunicação. Assim como há anos atrás a gente usava TV para fazer propaganda, a gente usava, tinha outdoor nas ruas, revista, até carta, né? Tudo isso são meios de comunicação. A internet é um deles que está super em alta, né? A tecnologia deu um pulo aí esses anos e é onde a gente se comunica porque é mais fácil, é mais barato, uhum, é mais fácil, é onde todo mundo está e onde tem mais alcance. uhum. Se a internet der um colapso mundial, deixou de existir,
as pessoas têm que ter onde te encontrar também, em outro lugar, né? A conexão, o relacionamento, o contato, ele vai além disso aqui. Eu vejo dessa forma. Por mais Uhum. que meu negócio seja 100% online, vai acontecer uma corrente contrária e que não está diretamente ligada à autenticidade. A autenticidade, ela é. Então, assim, imagina que da mesma forma que todo mundo um dia estava no offline e precisou se reinventar para estar na internet, se Aham. acontece um apocalipse zumbi desse da vida, a gente teria que fazer o mesmo movimento contrário. Agora a gente teria que se Aham. reinventar fora dela. E quando a gente é autêntico, a gente faz esse movimento para qualquer lado que seja, Aham. É né? isso que você trouxe é algo que eu pensei em falar também. A autenticidade não está conectado com rigidez. Pelo contrário, está falando sobre flexibilidade. É isso que a gente vai para um lado para o outro. É a famosa resiliência, né? Você balança, vem o vento, você balança para um lado para o outro, mas você está ali enraizado. Então, eu vejo que todo esse movimento, quando ele fala colapso, eu já penso, como se diz, no meu meio aqui, um colapso nervoso, um colapso de eu não sei para onde ir. Mas todo esse processo que nós estamos trazendo de autoconhecimento, autenticidade, é trazer também essa flexibilidade. Vamos pensar essa situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que todo mundo aqui, em fevereiro, tinha outros planos para a vida. De repente, bufo, colapso mundial. Você teve que se reinventar, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade, senão a gente quebra. Porque a gente vê muitas pessoas, a gente está realmente preocupado porque a questão de saúde mental está se agravando, né? Depressões, ansiedades, está só aumentando. Quando passar, então, aí que a gente vai ver o resultado. Porque por enquanto as pessoas ainda estão em casa com medo e com receio de procurar essa ajuda. Mas esse colapso também é perigoso, né? De você sentir assim, eu preciso seguir esse caminho e só serve esse. Aí sim é um risco, porque vão aparecer rotatórias nesse caminho, pedras por esse caminho, e você precisa dessa flexibilidade para poder conseguir desviar e entender essa situação, né? E esse Então, caminho, ele é interessante, né? menos linear, né? É um caminho cheio Isso. de Aham. percalços. E isso é uma coisa legal, Marina, você trazer, porque olha só como tudo se conecta. Eu fiz uma live um dia desse falando sobre propósito com a Uhum. Fernanda Groppo, da Poupe Meus Ovários, né? E nessa live, tá até no clube, e a gente falou sobre isso. Eu fiz um post colocando os 5 insights, né, da live, para quem não pôde assistir. Sim. E em um dos insights eu falo exatamente sobre isso que a gente está conversando aqui, e como o propósito e a autenticidade caminham juntos, né? Resiliência, paciência e consistência, né? Não adianta a gente achar que vai ter o resultado, tipo, decidir ser autêntico hoje. A partir de amanhã minha Sim. vida mudou. As pessoas já vieram, quem tinha que sair já saiu. A partir de hoje, só vendo para quem me ama. Não é assim que Aham. acontece, é E um não é processo de assim. construção, né? E a gente precisa ter paciência, a gente precisa confiar no processo. E, Uhum. e paciência para aceitar também isso, né? A gente já falou de aceitação aqui também e de Isso. autoconhecimento. Porque quanto mais a gente faz e quanto mais a gente se mantém consistente no caminho que a gente acredita nele, por mais que o resultado não venha de imediato, por mais que eu faça, sei lá, faça uma live e aí fique só a gente conversando aqui, digamos que não tivesse ninguém, mas a gente já está Uhum. conversando. E está sendo uma troca super rica também, porque eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, sempre tem um movimento de ganho quando a gente se entrega, né? Isso. Então, independente de ser na proporção que a gente acredita ser justo ou que a gente achava que merecia, o caminho está Uhum. sendo construído. E aí a gente precisa ter paciência para entender isso, precisa ter consistência, né? Achei legal também demais o exemplo que você deu, que você estava meio desiludido há um tempo atrás, mas uma pessoa veio te falar que seu trabalho gerava valor Aham. para ela e você não parou por causa disso. Isso é ser Isso. consistente também. E resiliente, né? Que a gente entender Uhum. que vai ter coisas que não vão sair como a gente quer, vão ter coisas que vão dar errado. A gente podia estar fazendo essa live aqui, a internet cair, sei lá, mil coisas Isso. podem acontecer. Mas o que que eu aprendo depois que isso acontece, né? Eu acho que não tem lado Uhum. negativo das coisas. A gente tem que ser resiliente para entender e aprender. E isso tudo é bagagem também, né? Isso vai ajudar e vai contribuir para você ser a pessoa que você vai ser daqui a 5 anos também. Alguém E foi muito melhor, interessante né? assim, colocar até o exemplo que aconteceu aqui agora. Porque o Marcos falou algo, você teve um olhar sobre
o que ele trouxe e eu já tive um outro olhar. Então, essa troca é interessante isso. Igual ele colocou colapso, você teve um olhar por conta do seu trabalho, do colapso da internet e tudo. Eu já tive o olhar do colapso mental, emocional. Então, tanto que é interessante, tanto que é rico. A gente falou, não tem o certo e o errado. Tem o olhar e o movimento de cada um, que só faz agregar e não diminuir o outro, né? Então é sempre agregar. E aí eu até chego numa parte, Rebeca, que eu acho interessante para a gente falar da autenticidade, porque existe uma confusão entre ser autêntico e aquela pessoa verdadeira demais, que eu vou colocar entre aspas, que é aquela pessoa que a gente fala, nossa, fala muitas verdades, fala o que acha, doa quem doer. Então, essa pessoa é autêntica? Quem é essa pessoa? Qual que é a diferença entre essa autenticidade, essência, e a autenticidade do ser verdadeiro demais, mas que pode machucar o outro? Olha, eu acho que existe uma linha tênue entre você querer expressar um tom que você acredita ser seu e você ter uma série de convicções, coisas que você acredita, que você externaliza projetando no outro e que muitas vezes fala muito Uhum, mais sobre você do que... E do não que é o outro. construtivo, você não quer ajudar. Eu não gosto de comunicação violenta. É uma coisa Uhum, que quem faz, eu respeito, mas assim, eu não quero me conectar. É uma coisa que eu aprendi a não fazer, porque durante um tempo eu já fiz também. E eu não me conecto, enfim, eu não acho saudável o jeito que é feito. E muitas vezes eu uhum. vejo uma pessoa que age dessa forma, né? Ah, eu vou falar mesmo. Quem não quiser, que se É, exploda. Cara, não tem necessidade, sabe? Eu acho que projeta um sentimento, muitas vezes de frustração até. O jeito que você coloca. Eu acho que existem N formas de você expor uma opinião e de você falar o que você uhum, acredita, de você ser autêntico. E em nenhuma delas deveria ferir a existência da outra pessoa que está ali te ouvindo. Porque, afinal de contas, a autenticidade é muito sobre a gente, né? É sobre como a gente uhum. se conhece, o que a gente acredita, como a gente fala, mas também é sobre ouvir. É sobre empatia também, né? A Isso. gente tem perspectivas diferentes, a gente tem bagagens diferentes. Eu não tracei o caminho que a Marema traçou, a Marema não traçou o caminho que a Uhum, Rebeca traçou. Então, é natural que a gente tenha pontos de vista diferentes e a gente complemente isso, a gente enriqueça a discussão quando a gente entende e fala, putz, é o que ela falou, eu vou parar para pensar um pouco do ponto de vista dela e uhum. trazer para mim o que faz sentido para mim. O que não faz, tá tudo bem, né? A gente não retém tudo, a gente retém o que faz sentido. E aí, esse É. ponto de vou falar doa quem doer, quem não quiser não precisa estar aqui, é só deixar de me seguir. Cara, você não precisa falar isso para as pessoas vão fazer naturalmente. Então, quando eu acredito que quando você fala dessa forma, diz muito mais a respeito sobre você e sobre uma falta de autoconhecimento que talvez Isso, é o devesse ser contrário, né? buscada, do que de fato querer ajudar alguém. Porque você, quando Uhum, você fala dessa forma, acredito que você está buscando ajuda, você não está ajudando. Né? Acho que uhum. seria Eu por vejo que não é autenticidade, aí já vem para arrogância, né? Então é a pessoa que não tem empatia, que não tem respeito e está longe de buscar essa autenticidade, que é o movimento de ser empático, esse movimento de troca, de respeito, de crescimento. Então, a partir do momento que eu me respeito, eu consequentemente respeito o outro. Então, esse olhar de aquela pessoa autêntica não é muito essa autenticidade que nós estamos falando, né? Às vezes Então, ela isso só que é é grossa. bacana. É. E por trás dessa grosseria existe uma pessoa completamente diferente. Então, não é Uhum. autêntico, né? Isso. Eu vejo como um ponto de escape também, né? Às vezes a pessoa Uhum. tá ali tentando se encontrar, tentando descobrir como é que fala e meio que dá um... Sabe aquele choque de realidade? Que, tipo, vou jogar um balde de água fria e ver o que acontece. Então, vou soltar uma bomba Uhum. aqui e ver como é que as pessoas reagem. É um experimento. Não significa que Isso. a pessoa é daquele jeito, né? Uhum. E aí, de novo, não tem nada a ver. É outra linha, é outra coisa e não é a autenticidade que a gente É. está falando aqui, né? Exato. E é difícil buscar e encontrar essa autenticidade? Olha, difícil é uma palavra muito forte. Ah. É uma jornada, né? É uma jornada. Primeiro a gente Uhum. tem que querer, a gente tem que entender que isso é importante, né, pra gente. Porque a gente fala tanto, eu falava tanto às vezes, putz, o mundo não tem jeito, caramba, tá tão ruim.
Que tristeza, né? Esse monte de coisa que a gente está passando, mas é algo que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre Uhum, o que eu posso fazer para ser alguém diferente, para contribuir para essa mudança. Então, o controle que a gente tem é total na bagagem, no que a gente vai pondo aqui, ó, que a gente vai agregando, né? Então, no fim do dia, quanto mais a gente investe em autoconhecimento, mais a gente vai ter poder para ajudar outra pessoa, uhum, de gerar abundância, né? De gerar riqueza para o outro. isso. Eu Porque vejo a o gente. movimento. Não, que eu vejo o movimento daquilo que nós conversamos no início, né? A pessoa que tem o medo da frustração, medo de não corresponder à expectativa do outro. Até colocando aqui que o meu público é um público que busca o conhecimento para se tornar menos ansioso. Então, a ansiedade é um ponto forte das pessoas que me acompanham. Então, a ansiedade tem muito essa conexão do medo do que vai acontecer, medo do que o outro vai achar. Então, eu vejo o difícil da autenticidade nesse momento é esse choque, né? Nossa, eu vou ser autêntico, eu vou agradar? Né? E você trouxe antes também a questão das máscaras, né? Que aí entra um ponto, porque nós vivemos papéis o tempo todo. Eu aqui estou a Marema, profissional psicóloga, trabalhando aqui no Café e Prosa Digital. Mas daqui a pouco eu sou a Marema, que estou aqui, dona de casa, arrumando casa, de repente eu estou a Marema profissional de novo. Então, o tempo todo nós estamos aqui flexíveis nesses papéis. Eu vejo que as pessoas buscam muito essa rigidez de se eu sou assim, eu tenho que estar assim aqui agora, eu tenho que estar assim com a outra pessoa, naquele outro lugar, e acaba gerando essa rigidez, né, Rebeca, de precisar sempre estar vivendo. A gente coloca máscaras, mas no papel, no sentido de papel, né, de papéis sociais que a gente movimenta na vida. Então, existe essa flexibilidade, mas um ponto ali é a nossa essência, que sempre vai estar presente nesses papéis, né, Rebeca? Exatamente. Independente do papel que a gente Uhum, tá incorporada no momento, é uma pessoa uhum, só por trás dos papéis, né? E fica tão mais fácil assim quando a gente é autêntico. Entende que, poxa, a Marema a psicóloga tem o quê da Marema dona de casa, da Marema uhum, que tem um convívio familiar também? Tem uma essênciazinha ali. Sempre vai ter um ponto em comum entre todos os personagens que sim, a gente executa na nossa vida, né? A questão da máscara, ela vai um pouco diferente. A interpretação que eu dei da máscara, né? Quando eu falei, uhum, não foi dos papéis sociais, foi da ah, máscara da famosa, a ah, máscara sim, da pessoa ciumenta, a máscara da uhum, culpa, a máscara da pressão, da pessoa que precisa estar bem o tempo inteiro. São essas máscaras que a gente carrega, que elas são tão pesadas às vezes e que elas não são nossas, né? É como tirar uhum, um peso, assim, da mochila, uma mochila cheia de pedra que a gente não deveria estar carregando, né? E esse processo de autoconhecimento que eu tenho feito, isso ficou muito na minha cabeça, assim, porque em um deles eu aprendi isso, né? Eu sempre uhum, fui uma pessoa que eu me cobrava muito, eu trabalho muito, eu sempre dou o meu melhor nas coisas que eu faço, e muitas vezes uma autocobrança muito rígida, ela me frustrava em alguns momentos, porque eu uhum, sou um ser humano imperfeito, né? Eu vou errar, é fato, a gente vai errar em algum momento. E eu não sabia aham, lidar direito com esse erro, com essa frustração, porque eu achava que existia uma expectativa muito alta depositada em mim. E aí eu entrava nesse ciclo de ansiedade, de ficar sofrendo e de achar, caramba, eu não tô à altura, de autossabotagem, sabe? isso, E são essas máscaras que eu acho que não é legal a gente trazer. Os papéis sociais, uhum, sim, porque a gente exerce vários deles. E a gente entender que dentro desses papéis sociais a gente tem sim uma essência e uma autenticidade que está ali. E a gente saber transitar essa essência nos papéis que a gente traz, né, no nosso dia. isso. Eu vejo o exemplo que eu gosto de colocar é de um quadro. Vamos pensar no quadro que é uma paisagem. Você tem ali uma cachoeira, as montanhas, uma casinha ali de campo. Nós somos esse todo, esse quadro paisagem. Mas há um momento que eu estou ali na cachoeira. Então é um perfil, é um papel, é uma forma diferente de estar no mundo. De repente eu estou ali na casinha. Você colocou com os familiares, é outro ponto. Mas a gente não perde o todo. E é esse quadro no geral.
Então, nós temos pontos na nossa vida, mas o todo está ali, né? A gente faz parte desse todo. Não se perder dessa essência, dessa paisagem, né? E como viver, então, Rebeca, essa vida autêntica? Quais dicas que você dá aqui para o pessoal que está acompanhando? Quais passos que eu posso dar hoje, assim, concreto, para ter essa vida mais autêntica? Olha, o que eu fiz e tenho feito e tem me ajudado a seguir nesse caminho, primeiro é desapegar de comparações, né? Porque é muito difícil, gente, a gente escolher um caminho hoje que outra pessoa não já tenha escolhido seguir também, ou um nicho, uma área para atuar que não tenha outras pessoas fazendo. E quanto mais a gente compara esses bastidores, né, do que eu faço com o que outra pessoa Uhum, faz, mais a gente começa a se limitar. Foi uma coisa que eu postei ontem também, antes de ontem, quer dizer, quando eu me comparo, eu paro. Porque a gente coloca uma barreira, a gente se coloca dentro de uma caixa que muitas vezes a gente nem devia estar lá dentro, né? Porque outra bagagem, outra história, outras coisas, aham, outras convicções, né? E sempre as pessoas, sempre vai ter alguém que queira aprender com você, sempre vai ter pessoas que vão se conectar mais com você, que tem 100 seguidores, do que com quem tem lá seus 300 mil, porque a forma que você fala e o jeito que você se posiciona e a forma que você gera valor é diferente. Então, uhum, desapegar desses bastidores de outras pessoas é um sim. caminho, né? Pra gente encontrar de fato aquilo que faz sentido pra gente e não se moldar em relação ao que já existe. Outro ponto é o não se comparar, né? Que eu falei, Uhum, e entender que nesse caminho a gente vai errar e a gente começar a ressignificar o que é errar, né? Porque o erro faz parte, né? Tem um autor, não vou me lembrar o nome dele agora, que fala sobre a arte do fracasso, alguma coisa assim. Eu uhum. acho que é uma autora. Eu vou buscar depois e te passo para você dar Será que outra. é aquele A Coragem de Ser Imperfeito? Esse também é um livro excelente, mas Aham, esse que eu tô falando, ele tem fracasso no título. Eu não tá. lembro agora, mas depois eu te passo e você passa para o pessoal. Aham, E ele fala sobre isso, né? Como a gente negligencia o fracasso várias vezes, vários momentos da vida, a gente fica só ali, ó, bitolado no sucesso, sucesso, sucesso. Seja uma pessoa de sucesso, tenha sucesso não sei onde, mas, cara, ninguém fala, ninguém tá preparado para o fracasso que vai ter no meio desse uhum. caminho. E muita gente desiste do que é lá a meta final porque não estava preparado e não entende que ia passar pelo fracasso. Ninguém falava, era um Isso. proibido. E ele faz parte, né? E eu acho que quando a gente entende isso, e a gente olha com muita serenidade para esse processo, que vão existir erros e a gente não desiste, não se paralisa neles, a gente entende que o caminho fica mais leve também. E tá tudo bem a gente errar e tá tudo bem a gente seguir sendo autêntico, porque eu tô nessa jornada. Aham, Se eu for consistente, coerente é. e resiliente, então o que eu defini como meta lá de sucesso para mim, porque isso é outra coisa, né? Sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Para Uhum. pessoa que as pessoas que estão aqui, cada uma deve ter uma perspectiva diferente também de sucesso. E a gente entender que essa visão ela muda e a gente seguir o que a gente acredita, né? Então, Isso. Ótimo. são Eu vejo são também, caminhos possíveis. nossa, são infinitos caminhos, né, que nós temos para fazer uma escolha, nós temos várias opções. E eu quero colocar também a questão do tempo. O tanto que a gestão do tempo, a organização, a rotina, a inserir hábitos saudáveis durante essa rotina também é importante. E quero até aproveitar aqui e fazer uma divulgação que eu e uma colega, a Mayra Rodrigues, ela até participou comigo semana passada aqui do Café e Prosa. Nós estamos fazendo um trabalho exatamente para falar sobre isso, né? Chama Arte do Tempo, para colocar sobre a questão de gerenciamento do tempo e trazer mais produtividade para a nossa vida. Então, depois vocês podem ir lá na bio do meu Instagram, que tem lá um link para você se inscrever para a arte do tempo. Então, para trazer isso também, essa maior organização. A pandemia, a quarentena, esse isolamento, parece que deu aquela sacudida e a gente perdeu um pouco esse fluxo que nós estávamos no sentido de organização. E nós somos seres que precisamos de rotina, né? A gente precisa de uma certa rotina na vida, senão a gente fica realmente perdido no espaço. Então, trazer mais esse movimento de estar mais organizado, seguir uma agenda, seguir algo que te traga mais orientação nesses caminhos, né? Nesses possíveis caminhos que surgem para nós. Precisa organizar as ideias, né? Isso.
Ontem eu postei sobre isso, tipo, como é que a gente produz em meio ao caos, né? Que Isso. às vezes o caos é a gente tá muito tempo em casa e meio Uhum. a gente perde a noção de rotina, né? De separar o momento de trabalhar e momento de viver a vida em casa. Quem tem Aham. filhos pequenos em casa, família, né? Tem toda hora um momento ali que alguém está demandando atenção. E deve ser Aham. exaustivo, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu vejo, eu tenho amigas que têm dois filhos pequenos em casa e eu entendo a situação delas, É um assim, e tenho desafio, né? empatia, porque deve ser um desafio gigante, assim. Como que a gente consegue se organizar, né? Porque além dessa mudança inteira que a gente está vivendo, ainda tem o contexto. A gente não pode esquecer o contexto, né? Contexto Uhum. familiar, contexto do trabalho, contexto da pandemia. Como é que a gente passa a viver de uma forma saudável sem ficar louco, sem ficar ansioso no meio disso tudo, né? Eu trouxe uma Isso, é. abordagem, claro, de produção de conteúdo, como é que você se Aham. organiza para produzir, mas o que você traz é super valioso também, porque é Uhum. produtividade, né? E entender que também tá tudo bem não ser produtivo 100% do tempo, porque a gente não vai ser. E não se culpar por isso, Isso. né? A gente fica mais Uhum. ansioso também, se comparar de novo, né? Ver as É. pessoas no ritmo frenético de fazer live, fazer conteúdo o tempo inteiro e lançando coisa e você ali paralisado. Caramba, mas eu não tô conseguindo fazer nem 1% disso. Será que eu Uhum. fracassei? A gente entra Eu vejo muitas pessoas Ixi. entrando nessa Aham, nesse paranoia fracasso, recentemente. né? E aí E vira eu um quero ciclo, né? trazer até o seu exemplo, né? De há pouco tempo você tinha, né, uma live programada e no momento você não estava se sentindo bem. Então você teve esse respeito por você e também pelo público. Uma coisa é a gente estar aqui bem, né, vivendo esse momento inteiro. Outra é você estar aqui, mas está sentindo uma dor, está preocupado com algo e não conseguir trazer essa autenticidade. Acaba que fica enrijecido, fica mecânico e não traz tanto proveito, né, para quem está acompanhando. Então, esse respeito que você teve nesse momento também, né, de falar, opa, hoje eu não consigo. E esse E lance do assim é a vida. respeito é o fato o respeito, assim, é eu estar 100% presente com você e com as pessoas que estão aqui conversando com a gente. Né? Uhum, Isso, o respeito de eu ter falado que naquele momento, naquela ocasião, eu não estava bem, é porque se eu me forçasse a ir, eu não ia estar uhum, presente. Eu ia estar pensando na dor que eu estou sentindo, eu ia estar pensando no meu mal-estar, no quanto eu queria estar na minha cama. E isso ia ser uma total falta de respeito com as pessoas que aham, dispuseram de um tempo para estar ali conversando com a gente, né? é, E isso também vai muito pelo caminho do autêntico, né? As uhum, pessoas têm momentos bons, têm momentos ruins, e se a gente, olha, caramba, se o propósito dessa live era te ajudar e a gente bater um papo super aberto e discutir coisas que seriam produtivas, que gerassem valor para você, eu não estou numa condição de fazer isso agora. Então, me uhum. perdoe, a gente remarca. Eu não vou deixar de fazer. Foi o que aconteceu, né? A gente remarcou. Isso, Foi uma remarcando. delícia a conversa depois. Aham. E é a gente se respeitar, né? De novo, quando a gente se conhece a ponto de, ó, eu posso ir até aqui. Depois daqui, pra mim, já não fica legal e eu vou ter que fingir que eu tô bem. Vou ter que fingir que tá tudo maravilhoso. Vou estar sorrindo, mas por dentro eu vou estar, meu Deus, né? Que saco, cara. Ninguém quer. Aham. O problema não é o não. A gente fixa muito assim, aquela pessoa só fala não, nossa, eu dizer não. Não é o não, é a forma como o não é falado. A forma como o não é comunicado. Uma coisa é se você falasse, não, não vou, pronto, acabou. Mas você teve toda essa autenticidade, né, de explicar a situação e trazer mais, eu acho assim, traz mais conexão, né, situações assim, né. Então, não é o não que é o problema. O não faz parte da vida. Mas como que nós lidamos e comunicamos esse não para nós e para os outros também? Rebeca, o nosso tempo já está se encerrando. O tempo voa. Passa muito E rápido. eu quero só colocar aqui, eu recebi algumas perguntas e acredito que nós já conseguimos falar sobre elas, que é como ser autêntico sem perder a essência e como ser autêntico, sendo que todos estão em busca de um padrão, quer fazer as mesmas coisas, ter as mesmas coisas, as marcas. Então, de certa forma, a gente já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que a gente acabou fluindo de jeito Uhum. tão natural, né? A conversa, a gente está tão Aham. sintonizada, assim, o seu trabalho no Café com Prosa, ele é muito legal. Eu vejo, às vezes, entro assim e vejo um pedacinho do que você está fazendo, então admiro muito esse Uhum. trabalho.
E eu gosto Obrigada. muito, porque é muito comum esse movimento. Estava até conversando com meu marido ontem sobre isso. Do quanto eu me torno amiga das minhas clientes e vice-versa. Ou então eu viro cliente também. Acontece muito. Aham. Porque a gente está tão ligado assim no mesmo, nas mesmas, a gente acredita em coisas parecidas, né, em formas de se comunicar, em jeitos de gerar valor, que é muito natural eu querer comprar de você, Uhum. você querer comprar de mim, e a gente querer ser amigo também no meio desse processo, porque Sim. a troca ela é muito real e ela é muito valiosa, né? Uhum. E e foi um exemplo que eu me lembrei aqui agora, porque eu acho que a gente cobriu super bem todos esses pontos que a gente achou que eram relevantes trazer aqui para o pessoal, Aham. sobre autenticidade, essência, questão do autoconhecimento, como a gente precisa evitar de se